Trabalhar, estudar, passar mais tempo em casa. A pandemia trouxe novas necessidades de adaptação, principalmente para casas e apartamentos que se tornaram o centro de todas as atividades diárias das famílias. Em home office, a Gleibe, que tem uma empresa de consultoria ambiental e ministra treinamentos, decidiu colocar a mão na massa e fazer algumas melhorias no apartamento. Eu não conseguia contratar no início da pandemia ninguém para vir à minha residência, fazer a montagem desses móveis que eu tinha comprado e, consequentemente, facilitar. E eu também tinha um receio, por quê? Porque eu fazia visitas aos meus pais, que já são idosos, e por isso eu decidi fazer a montagem. Uma descoberta para mim foi que eu conseguia fazer essas pequenas instalações sem precisar de ninguém. Então, a prateleira que precisava instalar, eu instalei. Os quadros na parede, todos eu instalei. E foi uma facilidade, né? Foi uma nova descoberta, mas que eu tive que me adaptar por conta da pandemia e passou a ser um hobby para mim também. E esse Faça Você Mesmo foi terapêutico para a gerente de comunicação Raíssa, que também descobriu habilidades que não sabia que tinha. Eu nunca tinha pregado um prego na parede, eu nunca tinha feito grandes reformas, nem pequenas, enfim, eu nunca tinha participado desse processo e de uma forma tão ativa. Então eu reformei a minha varanda, coloquei uma rede, né, para ser esse espaço onde pega bastante sol, um espaço mais de diversão, um espaço em que eu pudesse me sentir um pouquinho mais livre, né? Um pouquinho com um ar fresco. Na sala, eu mudei uma parede, eu apliquei um adesivo que imita alguns tijolos brancos, um adesivo 3D, para deixar a sala com uma cara mais moderna, e para dar a minha cara, né, a esse cômodo. A gaúcha Natália é artesã e também deixou sozinha o ambiente que trabalha mais confortável. Durante a pandemia eu resolvi realizar algumas pequenas reformas nos locais que estavam precisando de mudanças aqui no apartamento. E um deles foi a reforminha desse escritório, que é um escritório ateliê, como eu também sou artesã. Então, basicamente, o que fiz foi pintar essa meia parede aqui atrás e trocar toda a decoração do escritório com coisas que eu já tinha em casa, reciclando algumas outras coisas, enfim. Foi super fácil de fazer e barato. E agora a gente tem um espaço mais interessante para trabalhar, enfim. O que não faltam são dicas na internet para quem quer começar uma reforma por conta própria. Mas nem sempre é tão fácil como parece. Por isso, arquitetos e designers de interiores, como a Daniele de Pernambuco, também ganharam espaço nessa pandemia e expandiram horizontes. As consultorias, tanto residencial como comercial, como industrial, foram bem procuradas. E eu acho que isso é uma tendência que vai ficar. Inclusive, estou sendo chamada com cliente de Macapá, de regiões por perto, assim, né, de interiores. Então eu já consigo não dizer não, eu digo sim para tudo. Um dos atrativos que a arquiteta criou foi oferecer pacotes de serviços diferenciados. Eu dividi o meu espaço de tempo entre os projetos que estavam em andamento e a consultoria Slim e Plus. Onde as Slim só são dicas e a Plus eu jogava o 3D. Eu liberava uma pessoa para medir tudo na casa, quando permitiam, né? E aí a gente levantava o 3D e aí online eu atendia meu cliente, mudando, movendo os lugares, movendo os móveis de lugares, vendo o revestimento. Então, assim, essa consultoria Slim e a Plus foi um sucesso, está sendo ainda um sucesso. Oi, Teters! Como está a semana de vocês? Tudo bem por aí? Hoje a gente trouxe uma ideia super bacana. Olha só, vocês já pensaram em plantar um pé de limão em um vaso? Sim, é possível e nós vamos ensinar para vocês. Olha só. Uma consultoria de arquitetura que também é um canal de dicas e notícias sobre reformas e designer. Essa é a fórmula do sucesso de duas profissionais que investiram nas redes sociais com a pandemia.
Nossas principais demandas são pessoas que estão insatisfeitas com o conforto, a decoração e principalmente a funcionalidade do ambiente. A nossa consultoria ela é completamente online, a gente conversa com nossos clientes e ajuda nesses pontos que eles estão precisando. Criamos uma metodologia onde conseguimos atender qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo e nós ajudamos essas pessoas, através do projeto ou da consultoria, a transformar o seu ambiente. E o nosso diferencial é que somos produtoras de conteúdos no nosso Instagram. São conteúdos gratuitos que nós ensinamos, damos dicas, trazemos inspirações, tendências e tudo que é relevante desse mundo de decoração para ensinar para as pessoas. A demanda por reformas trouxe resultados positivos para o segmento. Dados de uma pesquisa feita por uma startup de negócios de arquitetura e design de interiores do país indicaram que mais de 85% dos escritórios geraram propostas no período de isolamento social e que a maior parte dos clientes solicitou uma reforma residencial geral de layout com destaque para áreas de convivência e de trabalho remoto. O fundador da plataforma acredita que as pessoas estão entendendo a casa de novo como lar. A gente vê alguns serviços que antes ainda eram muito tímidos e muito incipientes, como consultoria ou até consultoria digital. Esses projetos cresceram muito. Muita gente também adaptando a casa. Todo mundo fala muito do home office, né? Mas também desse lance de você ter as crianças em casa. A gente viu que isso teve um aumento muito grande também, essa adaptação da casa para poder receber também, ficar com as crianças dentro de casa e conseguir trabalhar ao mesmo tempo. Em Goiás, a advogada Nicole contratou um profissional para transformar espaços pouco utilizados no apartamento em funcionais. Eu utilizei o espaço da minha sacada, que já era uma sacada fechada, que se tornou um pequeno escritório e é justamente esse ambiente em que eu estou. E também fiz uma modificação no quarto de hóspedes que estava sendo pouco utilizado e transformei ele em um local de trabalho. Acabou sendo uma segunda opção de escritório em que eu guardei meus livros também, estão lá. E eu queria muito que esses espaços fossem bem aproveitados, com um toque de cor, que houvesse uma beleza nesses ambientes, para que além de funcionais, eles também fossem bonitos. E justamente por isso eu busquei o auxílio de uma arquiteta, porque eu realmente não conseguiria fazer isso sozinha. E a questão do tempo e de saber o que dá certo e o que não dá certo, eu não tenho experiência com isso. Foi uma feliz escolha, porque eu gostei muito do resultado e realmente é o tipo de serviço que precisa de um suporte de quem entende do assunto. Assim como Nicole, em Recife, a Manuela contratou uma arquiteta para reformar a cozinha da casa dela. Uma empreitada que ela conta que, mesmo projetada por um profissional, está sendo desafiadora para a família. A gente tinha que lidar com o barulho da obra, com a poeira, eles são alérgicos, com atrasos, né, de prazos que eles tinham que entregar, marceneiro, pedreiro, o rapaz do granito, mas tudo que a gente entende que faz parte de uma obra. Mas uma obra dentro de uma pandemia é bem mais complicado. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, eu indico todo mundo ter esse cuidado, né, com sua casinha, mesmo que em momentos de pandemia, porque vale a pena. E agora com a nossa cozinha quase pronta, que ainda faltam alguns detalhes, ela está quase pronta. Agora, com a flexibilização do isolamento, quem ainda não colocou em prática o projeto de reforma começa a tocar as obras. A gente viu que ainda estava muito na fase de projeto, no auge do isolamento, a gente estava falando muito mais de projeto do que de execução de obras. Então, agora que as obras começam a retornar, mas sem dúvida nenhuma foi um momento muito mais de planejamento, de estruturação dos projetos, para que agora, no segundo semestre, com a retomada da economia e também com a diminuição o afrouxamento, né, do isolamento, a gente imagina que essas obras vão ganhar um pouco mais de força, que durante o isolamento não tiveram tanta demanda assim. Se os arquitetos estão projetando mais, o setor de materiais de construção também está aquecido e apresenta ótimos resultados. Pesquisas da Associação Nacional de Comerciantes de Material de Construção apontam um crescimento progressivo nas vendas desde junho, sendo que em julho foi registrado mais de 50% de crescimento.
Especialistas apontam que esses números são fundamentais para a retomada da economia no país. A economia ela é feita de subsetores, de setores, né? Então, a partir do momento que esses setores começa a ser aquecido, ele vai puxando como um efeito cascata outros segmentos. Exemplo, comércio varejista mexe com a indústria, sabe? E a indústria mexe com a agricultura. Então, isso faz com que haja uma melhoria na renda, sabe? Há uma circulação há um aumento dos investimentos, não é isso? Tudo isso causado por quê? Porque um setor começou a ser aquecido e ele causa esse efeito em todos os outros setores ligados a ele. As lojas físicas de materiais de construção não foram fechadas, porque logo no início da pandemia foram inseridas dentro dos segmentos essenciais. Mas, segundo o presidente da Anamaco, os bons resultados dos últimos meses também se devem à adaptação dos lojistas às vendas online. Bom, eles tiveram que se adaptar rapidamente a isso, porque na verdade quem mudou isso foi o consumidor. O consumidor começou a usar o WhatsApp, a compra online, mesmo de material de construção. Então, você em casa, disponível, faz o seu comportamento mudar e aí você procura a loja. Ou simplesmente manda uma mensagem para a loja através de... O que aconteceu muito, o WhatsApp vendeu muito nessa mudança de comportamento do consumidor. E a venda online aumentou muito. O que os lojistas tiveram que fazer? Se adaptar rapidamente, procurar técnicos de TI para colocar na loja. Tem gente se adaptando ainda. Quem foi mais rápido vendeu mais. Tanto que esse crescimento médio de 50% no Brasil é muito forte, 50% é muito grande. E o comportamento, na verdade, partiu do consumidor para o lojista, mas aconteceu. A expectativa é de que o cenário da construção siga em alta até o final do ano, mas é recomendado cautela. A expectativa que isso cria, em nós lojistas, é que essa curva se mantenha ainda pelo menos até o final do ano e depois as outras ações que o governo já nos apontam que estão tomando, e isso vai fazer com que a gente mantenha talvez essa curva de crescimento um pouco mais leve, uma vez que vai diminuir os valores do auxílio emergencial, mas com crescimento constante até que a gente possa realmente gerar emprego e ser sustentável nesse crescimento. Estamos otimistas, não podemos deixar de ser otimistas, o otimista tem que trabalhar mais mesmo. Estamos confiantes no país, pela pesquisa, mas a gestão agora é fundamental, não dá para errar não. O repórter Justiça vai para o intervalo e, na volta, a repórter Fernanda Tavares vai mostrar os problemas gerados pelas reformas nesse período que estão todos trabalhando e estudando em casa. E mais, a demanda das empresas por reformas para se adaptarem aos protocolos de segurança. A gente volta já. Uma sinfonia desagradável para os ouvidos. Falou em obra, a dor de cabeça é certa. Barulho demais, o constante entra e sai de funcionários e prazos que quase sempre são adiados. E se o tempo de barulho é maior, maior também é o incômodo para quem mora por perto, não é mesmo? A Beatriz vive exatamente essa situação. No prédio onde a editora de livros mora, na Grande São Paulo, o vizinho de porta está mudando tudo de lugar. Tá reformando o apartamento inteirinho, quebrando parede, mudando banheiro de lugar, mudando quarto de lugar, transformando cozinha em quarto, transformando sala em cozinha, criando banheiro onde não tem. Então é uma reforma bem grande mesmo. Trabalhar desse jeito é ruim. Os reflexos são muitos e incluem a diminuição do ritmo de produtividade. Até os horários de trabalho são adaptados à jornada da quebradeira da obra vizinha. Quando era para começar, já era meados de abril, a gente já estava em quarentena, e aí o condomínio segurou, só que quando houve a liberação pelo governo do estado daquelas
daquelas fases, né, segundo as cores, e aí uma das fases foi de liberar a construção civil, aí o condomínio não tinha mais como impedir que o proprietário fizesse a reforma, né, mas o tempo todo o síndico está olhando e determinou horário específico para as obras que fazem mais barulho, né, para as atividades de mais barulho, então é só entre 11 da manhã e 3 da tarde, então a gente tenta marcar as reuniões de trabalho fora desses horários, mas nem sempre é possível, porque a gente tem que contar com a colaboração de quem trabalha com a gente e com a disponibilidade de clientes, né, de autores, né, no meu caso eu sou editora de livros. Apesar dos prejuízos acumulados ao longo da obra, a Beatriz entende que muitos destes reparos são realizados durante a pandemia por necessidade. A Wilka, moradora de Recife, tinha acabado de comprar o apartamento maior para morar com o marido e as 2 filhas, quando foi surpreendida com a notícia que não poderia começar a obra no local tão cedo. Resultado, além do sonho adiado, hoje a família toda mora e trabalha num flat com pouco mais de 50 metros quadrados. A reforma do nosso apartamento, mesmo diante dessa situação que a gente está vivendo de pandemia, é essencial. É essencial porque, além de todos os desafios aqui citados, eu ainda tenho a questão da despesa extra, né? Porque a gente paga o condomínio aqui do flat e paga o condomínio a taxa extra, a taxa de condomínio lá do apartamento, do novo apartamento. Então a gente está tendo uma despesas e não está usufruindo nada desse novo local conquistado com tanto trabalho, tanto suor, que a gente quer muito estar lá, quer muito aproveitar aquele espaço. Uma obra dentro de um edifício, ela tem 2 problemas muito sérios. O primeiro problema é que as famílias todas ficaram dentro de casa, trabalham hoje dentro de casa, os filhos não vão à escola, a vida profissional passou a funcionar dentro das casas. Então, o silêncio e dividir espaço com essa família, onde você tem o esposo que trabalha, a mulher que trabalha, o filho que está tendo suas aulas online, enfim, a vida tentando continuar dentro de casa, e você ter uma obra dentro de um edifício com as pessoas martelando, quebrando parede, etc., é uma situação atípica, porque, via de regra, as pessoas não ficariam em casa tanto. E mesmo com uma realidade tão nova e, ao mesmo tempo, com conflitos tão desafiadores, alguns estados brasileiros saíram à frente e sancionaram leis específicas que regulamentam as obras feitas em plena pandemia. É o caso do Rio de Janeiro. Em maio deste ano, a Lei Estadual 8.808 proibiu temporariamente obras e reparos não emergenciais em condomínios comuns e edifícios durante o plano de contingência para o combate ao novo coronavírus. E dá poderes aos síndicos de vetarem, ou não autorizarem a realização dessas obras. Há exceção, evidentemente, de obras emergenciais e essenciais, que a gente pode citar como exemplo, enfim, se você tem um cano estourado na sua casa ou se você tem um problema de vazamento de gás, ou se você mora numa casa e tem eventualmente, um muro que separa a tua casa do vizinho com possibilidade de desabar. O advogado reforça, apesar da lei em alguns estados e municípios e das centenas de ações que estão sendo ajuizadas neste sentido para proibir a obra do vizinho, não custa lembrar. Neste momento, o bom senso deve prevalecer. Que aquele conceito de que na minha casa mando eu mudou um pouco agora, porque, na verdade, hoje você já não teria mais essa plenitude de liberdade porque está prevalecendo o interesse de todos e a segurança e saúde de todo mundo. Para se ter uma ideia, a Associação Brasileira de Administração de Imóveis registrou o triplo de reclamações que as de costume para o mesmo período dos anos anteriores. A maioria delas relacionada ao barulho. O quebra-quebra das obras também está nas estatísticas. E os conflitos são tantos que a associação decidiu ajudar aos síndicos e criou um protocolo de mediação. É um choque de direitos, realmente gera muitos conflitos e precisa essas regras de convivência têm que ser bem respeitadas. O protocolo, ele objetiva dar principalmente aquele que é o responsável na organização do condomínio, que é o síndico, ferramentas de mediação
para que ele possa conciliar as partes nesse momento desafiante que o síndico tem de tentar realmente harmonizar esse tipo de relação, né? A gente passou a perceber que os síndicos nunca foram tão chamados para resolver conflitos entre vizinhos. Marcelo ainda destaca que antes as reclamações eram registradas no período da noite, quando a família estava toda em casa, depois de um longo dia de trabalho e escola. Agora, com todo mundo o dia todo dentro de um apartamento, a intolerância muitas vezes é multiplicada. Eu já tive reclamação de pessoa porque uma pessoa que estava estudando, né, porque estava se sentindo incomodado com a máquina de lavar do vizinho, né? Mas a pessoa tem direito de lavar sua roupa, né? Tem direito a usar a máquina de lavar. E não há como fazer com que a máquina de lavar fique silenciosa, né? Não há como. Então, esse convívio, né? A harmonia que tem que haver nesse convívio tem sido um desafio muito grande, realmente. Por isso, este síndico há quase 20 anos se deparou com uma nova rotina quando o assunto é barulho. Obras, por exemplo, são feitas em horários bem reduzidos, além de diminuição da quantidade de funcionários circulando entre os moradores. Com a pandemia, a gente acrescentou a aferição da temperatura dos trabalhadores da obra. Essa temperatura ela é anotada no livro de prestadores de serviços e a gente exige também que eles adotem o uso de máscara. Outro fato importante que a gente acha é que o horário de ruído fica reduzido a apenas de 10 às 12 e de 14 às 16 horas. Nos outros horários, a obra pode continuar normalmente, desde que as atividades realizadas nesses outros horários, elas não produzam qualquer tipo de ruído. E para tentar fugir dos conflitos nos condomínios, esta família decidiu morar numa casa. A mudança foi feita em pleno isolamento social. Essa sensação de estar enclausurada dentro do apartamento realmente foi sufocando a nossa família. E surgiu a oportunidade de uma permuta, nosso apartamento aqui numa casa na Arniqueiras, e nós viemos. E aqui nós temos, são 2 casas dentro de um lote, que tem saídas independentes, então aí eu vi até a possibilidade de trazer minha mãe. A Fabiola, que é professora da rede pública de ensino, ainda prepara as aulas dos alunos em casa. Ela conta que num apartamento teria menos paciência para se dedicar ao home office. Para ela, a mudança foi positiva em vários sentidos. A gente está adorando morar numa casa, tem mais espaço, tem lazer, então a gente pode cuidar do jardim, né? Tá mais em contato com a natureza e é qualidade de vida. Hoje eu acho que há uma mudança de valor em vários sentidos. Primeiro, a casa ganha o seu espaço que nunca deveria ter perdido, certo? Porque numa casa você tem condição de ter conforto ambiental melhor do que num apartamento. Certo? No apartamento, numa crise de pandemia, numa crise dessa sanitária que nós estamos atravessando, o apartamento mostrou a fragilidade que é. Ele é seguro? É, certo? Então as pessoas buscam segurança porque nos espaços urbanos isso é muito grave, certo? Mas com a pandemia, as pessoas se voltando mais para olhar as suas necessidades e o seu conforto, mudou isso. O reflexo disso é o aquecimento na venda de casas em todo o Brasil. As regiões Sul e Centro-Oeste tiveram um aumento significativo entre os meses de maio e junho. 22% das pessoas que faziam pesquisas ao longo de meses realizaram agora o sonho da casa própria. Está uma taxa de juros super agradável, certo? Então as pessoas, principalmente o assalariado, ele está buscando adquirir o seu imóvel. Eu não tenho dúvida que há um aquecimento do mercado imobiliário e que esse aquecimento, a casa, ela voltou a entrar, no radar das pessoas que estão buscando atividades. Buscando, aliás,
adquirir um imóvel. E veja daqui a pouco no Repórter Justiça como os consultórios e laboratórios fizeram pequenas reformas para respeitar o distanciamento social. Conheça também uma mostra virtual de arquitetura com algumas clínicas adaptadas ao mundo da Covid-19. É daqui a pouco, não saia daí. Aqui ninguém fica sem máscara. Ambiente revitalizado, lúdico e com espaço de sobra para o distanciamento social. Esta é a emergência pediátrica do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um hospital público que foi todo repaginado pelo projeto Arquitetos Voluntários, um coletivo de profissionais que estão criando espaços gratuitamente em hospitais nacionais, em meio à pandemia do novo coronavírus. Esse é um trabalho muito relevante e com um prazo muito curto. Em 44 dias, nós fizemos o contato com a área de gestão do hospital, que nos solicitou as demandas que eles precisavam. Então, era toda a área de espera das crianças para o atendimento, uma área de espera especial para a área de pacientes respiratórios, e depois a sala de descompressão para a equipe médica e toda a equipe, técnicos de enfermagem, enfermeiras, toda a equipe que cuida das crianças naquele espaço ali de descanso e lanche. Os arquitetos voluntários ainda desenvolveram um livrinho com informações sobre os cuidados e maneiras de evitar a contaminação pela Covid-19. Um espaço tão completo que, de fato, enche os olhos. Até mesmo dos servidores do hospital, tão atarefados com o novo protocolo de combate ao coronavírus. Eles sentiam que existia uma necessidade de apoiar os profissionais da saúde e não tinham tempo e muito menos verba para fazer esse tipo de trabalho. E foi aí que a gente enxergou onde que o nosso trabalho como arquitetos poderia ser, enfim, útil, né, nesse momento tão grave para toda a sociedade. Útil e repleto de funcionalidades. Hoje, no projeto da nova emergência pediátrica, eles foram além. Eles nos proporcionaram, além da segregação, do fluxo de pacientes com sintomas respiratórios, dos não respiratórios, eles nos proporcionaram a criação de salas de espera totalmente voltadas para a criança, né? Respeitando regras de segurança e de controle de infecção desse momento, é claro, mas sem perder de vista a ambiência, a humanização e a ludicidade. Falando em revitalização de espaços médicos, o Repórter Justiça vai fazer um passeio virtual em clínicas de saúde completamente repaginadas. Espaço para diversos pacientes na sala de espera, sem aglomeração. A mostra virtual de arquitetura reuniu 8 escritórios, também do estado do Rio Grande do Sul, especializados em espaços de trabalho na área da saúde. Tudo adaptado ao novo normal. São 8 espaços e existem espaços das diversas especialidades, medicina interna, psicologia, espaço de saúde voltado à mulher, uma clínica mais voltada à ideia, não uma clínica, mas um espaço voltado ao bem-estar, odontologia, dermatologia, né, com procedimentos, né, e até um coworking médico, que é uma tendência muito importante que nós temos visto no mercado, quer dizer, uma estrutura mais flexível para o profissional atuar, né. A pesquisa realizada por uma startup de negócios de arquitetura e design de interiores no país também comprova essa necessidade de adaptações nas empresas. Dos consultórios do setor consultados para o estudo, 73% receberam pedidos de reformas para espaços corporativos e 30% deles deixaram claro que seria necessário algumas adequações que respeitassem o isolamento social. Além disso, pediram mudanças no layout para atender à rotatividade que foi implementada com o home office. O perfil dos projetos mudou, o volume realmente aumentou de projetos, acho que as pessoas começaram a valorizar a arquitetura como uma forma até de superar esses desafios, então isso foi importante para a profissão, porque agora as pessoas começam a enxergar que o ambiente ele faz parte desses protocolos também sanitários, faz parte da biossegurança,
faz parte da otimização da produtividade com trabalho remoto. Então, houve sim uma valorização da profissão, mas é uma profissão que, como todas as outras, também está reaprendendo uma nova forma de trabalhar, né? Essa forma do trabalho remoto. Era uma profissão que estava muito pautada na experiência sensorial dos produtos, na experiência sensorial de um revestimento, de uma cor, e agora ela está tendo que aprender também a se reinventar, como todas as outras, de fazer muita coisa à distância. Além da área de saúde, outro setor que também passou por mudanças estruturais para atender às demandas ainda na pandemia é o segmento dos restaurantes. Esta arquiteta foi contratada exclusivamente para pensar em ideias que pudessem ser adaptadas para um restaurante que atende aos clientes através de um buffet. Criamos então um grande aparato onde o atendente e o buffet ficam de um lado e o cliente de outro, evitando qualquer tipo de contaminação. O prato ele é passado através de um orifício, o cliente se dirige até a mesa, onde também tem um outro aparato, caso ele vá com alguma pessoa, se sinta tranquilo. Distanciamento de 2 metros entre as mesas também foram feitos, uma nova paginação. O dono do restaurante investiu quase R$10 mil para que o distanciamento oferecesse também segurança alimentar. O resultado foi positivo. Buscamos muito a proteção e a segurança dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, seguindo as normas e os protocolos de uma maneira que conversasse com o nosso restaurante também. Ou seja, a arquitetura, o design, junto com a segurança. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso canal TV Justiça Oficial. Acesse também o nosso site tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia. Até mais. Tchau.